A OpenAI realizou ontem, dia 1º de outubro de 2024, Dev Day, um dia onde eles anunciam várias novidades e essas novidades voltadas para nós, desenvolvedores, né? Então, para mim e para você que está assistindo esse vídeo. E sempre quando a OpenAI realiza esse evento, eles trazem várias novidades super interessantes que faz muito sentido a gente ficar a par dessas novidades, porque vai mudar o jeito como a gente desenvolve nossas soluções ao longo do ano, né? Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é uma visão geral das 4 novidades que eles trouxeram e eu vou pegar 2 delas e eu vou testar aqui com vocês direto no meu 8N para vocês verem essa novidade funcionando, tá bom? Então, vamos começar aqui explorando as novidades em si. Um detalhe, o site tá super legal, a gente passa o mouse aqui, fica bonitinho, né? E aí eles trouxeram 4 novidades, tá bom? Então eu vou entrar em cada uma delas e vou explicar mais ou menos como elas funcionam. Vou abrir aqui a primeira, Real-Time API. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a OpenAI lançou agora uma forma de você conectar com a API deles, onde eles vão oferecer aquele serviço que é similar ao que eles chamam aqui de ChatGPT Advanced Voice Mode. Provavelmente você já viu esse vídeo aqui, onde tô sem o áudio, né? Mas o modelo do ChatGPT, ou do aplicativo do ChatGPT mesmo, e eles têm uma conversa ali basicamente em tempo real, tá? O tempo que leva para receber uma resposta é absurdamente rápida. Além disso, você consegue, por exemplo, interromper o pensamento do ChatGPT, então você consegue, ao longo do momento que ele está te respondendo, você consegue responder em cima, ele pausa e aí sim ele pensa com a nova resposta, assim como nós humanos fazemos, né? A gente não manda uma pergunta e espera a pessoa responder completamente, depois a gente responde, né? Na nossa conversa natural, a gente fica se interrompendo o tempo todo, obviamente de uma forma educada, né? Mas a gente faz isso. E o que esse Real-Time API nos oferece exatamente essa funcionalidade. Então, eles trouxeram aqui uma possibilidade de fazer WebSocket dentro da API deles. Se você não sabe o que é WebSocket é basicamente uma forma de você abrir uma chamada API e você mantém aquela chamada aberta por um tempo e você fica recebendo eventos daquela chamada, né? Então, diferente do que a gente faz hoje no N8N, por exemplo, quando a gente manda uma requisição, ele processa a requisição e nos traz a resposta e finaliza aquela chamada. Com o WebSocket, você, ao mandar uma requisição, essa requisição fica aberta e você fica trocando informação com esse endpoint ali dentro do WebSocket, tá? É basicamente assim que funciona e, além disso, eles ofereceram aqui a possibilidade de você eliminar o whisper do seu processo. Então, se você, por exemplo, é um aluno da AI Builders, né, da nossa comunidade, você aprendeu lá com a gente que quando você recebe um áudio, por exemplo, de um usuário, você precisa pegar esse áudio, transformar em texto e assim fazer a sua requisição. Da mesma forma, aconteceria o contrário. Se você quiser transformar um texto em áudio, você precisaria pegar um texto, transformar em áudio e aí sim fazer a sua requisição, né? O que eles fizeram aqui? Eles pegaram todo esse processo e trouxeram para dentro do Real-Time API. Então, você pode mandar ou um texto ou um áudio e você pode receber ou um texto ou um áudio de forma quase que nativa dentro dessa API. Então, super interessante, achei incrível, para falar a verdade, essa nova funcionalidade. Mas tem um porém, nós que estamos trabalhando com ferramentas no-code, né, no caso o N8N, a gente ainda não consegue trabalhar com WebSocket dentro dos nós do N8N. Nós precisamos trazer código para dentro do N8N para abrir esse WebSocket e fazer essa conexão real-time. Então, isso ainda não é possível para a gente, mas eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de encontrar uma solução aí. Já coloquei aqui na minha listinha que eu vou estudar mais sobre isso, como é que eu posso trazer esse conhecimento, principalmente para a comunidade, né? Então, tenho certeza que no próximo mês aí a gente vai ter algum tipo de novidade. Um ponto importante aqui de trazer é que isso tem um preço bem diferenciado, tá? Então, eu vou entrar na página aqui do pricing da OpenAI, vou abrir aqui e a gente vai entender aqui que o Real Time tem uma nova precificação, tá? Então, o Real-Time a gente consegue trabalhar com esses 2 modelos que eles acabaram de abrir para a gente, GPT-4o Real-Time Preview e um outro Real-Time Preview, mas de uma outra data aqui. E aqui tem os preços, né? Então, a gente tem preços da forma como a gente está acostumado, né? Por tokens de input e de saída, de entrada e de saída, mas nós também temos preços de texto e áudio, que são diferentes, tá? Então, no caso aqui do Real-Time Preview, $5 a cada 1 milhão de tokens e $20 a cada 1 milhão de tokens de output, né? Geralmente é assim. Então, o input é mais barato do que o output. E a mesma coisa acontece com o áudio. E você vai assustar vendo o preço agora, provavelmente.
tá? Então, com 1 milhão de tokens de input de áudio, $100, e 1 milhão de tokens de output de áudio, $200. Então, é um preço bem mais caro do que nós estamos acostumados. E aqui embaixo, a OpenAI fala pra gente o seguinte: o áudio input custa aproximadamente $6 por minuto, enquanto o output custa $24 por minuto. Você provavelmente já fez as contas aí, tá super horrorizado com isso, assustado, mas fica tranquilo, porque como eu tenho certeza, né, como todas as vezes que a OpenAI lançou um novo modelo, esse novo modelo vem muito caro, ele vem quase inutilizável na maioria dos projetos, mas vai passar alguns meses, a OpenAI vai dar cortes super agressivos em relação ao preço desses modelos, tá? O caso do GPT-4o Mini, por exemplo, reduziu mais de 10 vezes o valor do O. Então, são coisas que acontecem, que a OpenAI nos oferece. Então, tô trazendo a novidade aqui para você e te digo que se você é um desenvolvedor que um pouquinho mais experiente, você vai ter plena certeza que esse preço aqui vai melhorar. E digo mais, tá? Preço alto não significa que um projeto não é utilizável, né? Depende muito do seu objetivo. Se você pagar $24 por minuto de áudio, mas você conseguir fazer $100 a cada minuto desse áudio, você tá lucrando e esse custo ficou muito barato para você. É assim que eu penso e é assim que eu recomendo você pensar o custo de tokens também. Um outro ponto importante que eu passei aqui batido, mas eu vou falar rapidinho, é que agora esse processamento de áudio você consegue colocar tons em relação ao áudio, tá? Então você consegue fazer ele sussurrar, você consegue fazer ele dar risada, enfim, contar piada, falar com sotaque, da mesma forma como está acontecendo naquele ChatGPT Advanced. Então, isso é super legal. Tenho certeza que, assim, no próximo ano a gente vai ver coisas incríveis acontecendo com essa estrutura dessa API aqui. Então, voltando aqui para a página principal, eu quero mostrar a segunda novidade, que é basicamente a possibilidade de você fazer fine tuning com imagens, algo que a gente não tinha antes. Super interessante para vários nichos de soluções. Se você não sabe o que é fine tuning, eu vou te explicar. Fine tuning é a possibilidade de você treinar um modelo de IA para que ele se comporte de uma maneira específica. Como é que a gente faz isso? A gente pega e cria um banco de dados, onde esse banco de dados vai ter dados de entrada e os dados de saída. Os dados de entrada, basicamente, é o comportamento que o seu usuário, digamos assim, vai ter ao se relacionar com o seu modelo, tá? Então, quando ele imputa ali uma informação, um pedido para o modelo, aquilo ali é um dado de entrada. E aí você vai colocar os dados de saída, que é a forma como o seu modelo deve responder esses dados de entrada. Tá? Quando você tiver isso, esses dados de entrada, esses dados de saída, você consegue treinar agora um modelo aqui dentro da OpenAI para que ele sempre se comporte dessa maneira. Ou seja, quando ele receber uma entrada daquela forma, ele precisa dar uma saída dessa forma. Essa que é a ideia do Fine Tuning. A gente conseguia fazer isso com textos. E agora existe a possibilidade de fazer isso com imagens também. Super interessante. E aqui ele traz até como que funciona exatamente essa possibilidade nova. E aqui alguns cases, né? Então, por exemplo, ele traz essa empresa Grab, onde eles conseguem fazer algum mapeamento aqui de imagens reais, imagens de rua. E houve uma melhora significativa no retorno da classificação da imagem ali, utilizando o Fine Tuning de imagens da OpenAI agora. Então tem vários exemplos aqui, eu vou deixar você explorar esses exemplos, e de longe é a novidade que menos me atinge, digamos assim, porque eu não trabalho muito com classificação de imagem. Pode ser que você trabalhe, então entra aqui, dá uma explorada, que eu tenho certeza que vai ser uma novidade muito boa para o seu negócio aí. Beleza? Mas agora eu quero mostrar essas duas últimas novidades que, na minha visão, foram as mais interessantes. Se foi só elogiar o site que já deu problema, né? Sempre assim. Então vamos dar um zoom out aqui, trazer para cá. E existe o Prompt Catching in the API. Vamos entrar aqui primeiro, quero falar sobre isso daqui. Eu vou traduzir essa página, vou ler esse primeiro parágrafo para você entender do que se trata e depois eu vou explicar com as minhas próprias palavras. Vamos traduzir aqui para português. Muitos desenvolvedores usam o mesmo contexto repetidamente em várias chamadas de API ao criar aplicativos de IA, como fazer edições em uma base de código ou ter conversas longas em multi-turn com um chatbot. Hoje estamos apresentando o Prompt Catching, permitindo que os desenvolvedores reduzam custos e latência. Ao reutilizar tokens de entrada vistos recentemente, os desenvolvedores podem obter um desconto de 50% e tempo de processamento de prompt mais rápido. O que isso aqui significa, tá? Imagina que você tem um workflow dentro do N8 e toda vez que esse workflow é acionado, você vai fazer uma requisição para o chat completion da OpenAI e você vai passar um prompt, ele vai te trazer uma resposta e finaliza o seu workflow. Essa aqui é a ideia. Só que você faz isso repetidas vezes. E todas as vezes
que você faz essa requisição, você tem que passar o prompt de forma integral e ele vai ser processado de forma integral dentro da OpenAI, porque isso não fica salvo dentro da OpenAI, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia da OpenAI é oferecer uma solução para esse problema. Então, quando a OpenAI percebe que você tem um prompt e ele é muito similar todas as vezes, eu vou explicar por que ele é muito similar e não 100%. A OpenAI consegue fazer um catching desse prompt, ele pega esse prompt, salva internamente no sistema deles e ele possibilita que ao invés de você processar a próxima requisição passando um prompt completamente novo, ele vai reutilizar parte desse prompt que está salvo no catch. Essa aqui é a ideia aqui. E isso vai reduzir custos porque você está levando menos tokens de input para dentro do sistema e latência, porque esse prompt já está processado dentro do sistema deles, tá bom? Então aqui ele mostra pra gente o que funciona, né? Então esse aqui é o seu prompt original, um formato. E aqui, ó, tá vendo que aqui dá certo, né? Aqui o catch foi acionado. Quer dizer que toda essa parte aqui, o prefixo desse prompt, ele é similar ao prompt original que tinha sido enviado. Então ele entendeu que dá para utilizar o prompt que está salvo aqui em catch. Mas se você alterar, por exemplo, o início desse prompt na segunda requisição que você fizer, ele vai perder o catch e vai ter que processar novamente uma nova requisição de forma integral. E entendendo um pouquinho mais como que funciona esse catching, eu quero entrar nessa parte de requirements. Ele fala pra gente que o catching ele só vai funcionar se o seu prompt contiver mais do que 1024 tokens. Então, ou seja, esse recurso aqui ele é destinado para aqueles desenvolvedores que utilizam prompts maiores, tá? Então ele está tentando acelerar e baratear as requisições onde os nossos prompts são maiores, eles são grandes. No caso dos prompts pequenos, ele não vê a necessidade de trazer essa funcionalidade, então ele não disponibiliza isso. Tá? Essa funcionalidade já está inserida dentro do sistema da OpenAI, vou mostrar já já para você, mas quero finalizar aqui essa parte de análise da documentação, mostrando o que pode ser salvo, né? Então pode ser salvo mensagens dentro do Catched, pode ser salvo imagens, uso de tools, que é super interessante, e structured outputs, que é uma coisa que eu amo, tem um vídeo aqui no canal mostrando exatamente como realizar isso daqui. Então eu preparei o nosso N8N e eu vou mostrar para você o prompt catching funcionando na prática, tá? Deixa eu eliminar essa requisição aqui. E eu fiz uma requisição por chat completion. E você vai entender o porquê que eu fiz por chat completion. Tô passando um prompt enorme aqui, que eu fiz aleatoriamente no chat GPT, só para bater os 1024 tokens. E uma pergunta no final, mas não é isso aqui que interessa, né? Vou testar esse workflow. Ele vai fazer a requisição. Com a requisição completa, eu vou analisar ela. Analisar o retorno dessa requisição, na verdade. Vou entrar aqui no JSON e vou descer nessa parte aqui de baixo. Olha, ele trouxe para mim nessa parte de usage, né? Quantos tokens foram passados no prompt, no caso 1404, quantos tokens de completion foram gerados de retorno para mim, e no total eu gastei 1.660. Além disso, ele está mostrando aqui, ó, quantos tokens foram catched, foram salvos, 0. Por quê? Porque essa foi a primeira requisição que eu fiz para o chat completion. Então eu vou testar de novo e você vai ver que agora ele vai salvar os meus tokens dentro desse sistema de catching da OpenAI. Fiz aqui, trouxe para cá, vou analisar de novo. E olha aqui, ó. Então agora ele percebeu que esse prompt era igual da requisição anterior e ele salvou aqui, ó, 1.280 tokens estão salvos para que você consiga reutilizá-lo nos próximos minutos. Então, se eu fizer uma nova requisição aqui agora, vai funcionar da mesma forma. Foi muito mais rápido. Você tá vendo como foi bem mais rápido? E eu vou mostrar para você como foi mais rápido, eu vou provar. Então ele utilizou o prompt do catching, entrar aqui em execuções, e olha aqui, ó, a primeira requisição que eu fiz levou 6 segundos para completar. Estou utilizando aqui o fluxo inteiro do N2N, tá bom? A segunda levou 8 segundos, então foi mais demorada. Mas a terceira, que ele já utilizou o prompt catching, apenas 2 segundos. Vamos tentar executar de novo e ver como é que tá funcionando. Eu percebi que há uma certa instabilidade no tempo, ó, tá até demorando um pouquinho mais, porque eu imagino que tá tendo muita demanda para testar esses novos modelos e como tá em beta, né, eles estão testando muita coisa, ó, tá demorando muito agora. Mas eu imagino que ao longo do tempo eles vão estabilizar esse sistema e a gente vai ter retornos como foi esse daqui de 2 segundos. Essa aqui é a ideia. Além disso, o custo foi reduzido porque a gente consome menos tokens. Só quero chamar a atenção para você que eu percebi que essa funcionalidade não está acionada dentro dos assistants da OpenAI, tá? Então, aqui eu estou testando o nosso projeto do AutoMaster, que a gente ensina lá dentro da comunidade, que é um agente de IA completo, né? Conectado ao WhatsApp. Então, a gente utiliza toda a estrutura da OpenAI para ter um agente aqui funcionando. E na minha requisição, eu percebo que
ó, apesar de estar passando aqui 1.669 tokens, ele não fez catched, ele não salvou. Então, o que eu imagino? Que dentro da estrutura do Assistant, essa funcionalidade ainda não foi inserida. A gente só consegue acessar ela dentro do Chat Completion. Tenho certeza absoluta que a OpenAI vai trazer essa funcionalidade no futuro para dentro da estrutura do Assistant, que é a estrutura principal hoje que eles oferecem e o melhor que eles podem trazer para a gente. Então, essa é a novidade do Prompt Catching, achei super interessante. Vai ser muito útil para a gente no futuro. E agora eu quero falar da última novidade que eu tô impressionado, achei incrível, que é essa do Model Distillation in the API. Deixa eu te explicar uma coisinha, tá? Quando a gente quer fazer Fine Tuning, eu já expliquei nesse vídeo o objetivo do Fine Tuning, geralmente nós desenvolvedores, nós temos que fazer um passo anterior comparado ao nosso processo que é o OpenAI, então, ou seja, antes de começar o Fine Tuning na OpenAI, a gente precisa fazer um passo anterior, que é preparar o nosso banco de dados. Como eu tinha explicado, inputs e outputs, a gente precisa preparar esse banco de dados. E existem técnicas para preparar esse banco de dados. Por exemplo, você pode sim extrair um banco de dados real, onde o seu usuário, por exemplo, fez um comentário e você espera uma resposta. Fez um comentário e você espera uma resposta. Você consegue preparar ali com dados reais. Mas existe também a possibilidade de você fazer simulação desses dados, jogando para uma própria IA responder para você. Então, imagina que você simula ali um comentário de um usuário e você faz uma requisição para a OpenAI e ele traz uma resposta que você esperaria a esse comentário. E você faz isso, e quando você fica fazendo isso em massa, você começa a gerar bancos de dados muito úteis, né? E esses bancos de dados vão ser utilizados para fazer o fine tuning. Então, esse é o modelo convencional de construção de banco de dados através da própria inteligência artificial. Então, isso acontece geralmente fora da estrutura da OpenAI. O que a OpenAI fez agora? Ele lançou uma forma de você trazer isso para dentro da estrutura dele, e eu achei incrível como é que isso funciona, tá? Ele mostra pra gente que são 3 etapas para a gente conseguir fazer isso. Primeiro, você precisa construir os dados. Agora, através fazer a criação desses dados de input e de output. Só que a OpenAI nos oferece agora a possibilidade de salvar o resultado do seu completion dentro da estrutura dele. Então, isso que ele está chamando aqui de Stored Completion. Uma vez que você tem esse banco de dados, você vai partir para uma segunda fase chamada Evaluation e você vai conseguir classificar esses dados. Eu vou mostrar exatamente como funciona. Com esses dados classificados, esse banco de dados treinado, aí sim você vai para o Fine Tuning. Muita informação, né? Eu vou mostrar exatamente isso aqui funcionando agora, tá? Então vamos entrar aqui na plataforma da OpenAI e vocês vão ver que existe essa seção de Chat Completion agora. E dentro do Chat Completion a gente pode ver todas as requisições que eu fiz e que eu pedi para a OpenAI salvar nas minhas requisições, tá? Então aqui existem várias requisições que eu estava fazendo de teste e eu consigo filtrar essas requisições, eu consigo ver qual modelo gerou, quando ela foi feita, se houve chamada de tool, né, que é algo bem importante. E aqui nessa coluna ver de fato a requisição, o que aconteceu. No meu caso, eu classifiquei minhas requisições aqui com um metadata chamado projeto evaluate test. E se eu simplesmente apertar aqui, eu consigo filtrar essas requisições aqui, tá? Então, todas essas requisições aqui, diria que faz parte da minha estratégia da criação de um banco de dados. Felipe, como é que você fez isso? Pelo amor de Deus. Tá aqui no nosso N8N, galera. Vamos entrar aqui no nosso segundo caso, ok? Model Distillation. E eu vou mostrar para você essa requisição na prática, tá? Então, eu vou abrir aqui. É uma requisição por Chat Completion normal. E a única coisa que eu fiz algumas alterações é aqui no meu JSON. Então, o que eu fiz? Passei o nome do modelo, GPT-4. Coloquei esse parâmetro store igual a true, porque se você não tiver esse parâmetro ativado, ele não vai salvar aqui nessa parte do chat completions, então é muito importante que esteja como true. Passei um metadata apenas para conseguir filtrar o meu banco de dados aqui. Então, ao invés de eu treinar, por exemplo, com todos esses dados, eu não quero fazer isso. Eu quero treinar só quando o projeto for igual evaluated test, tá? Eu vou deixar esse JSON aqui no comentário do YouTube para você copiar e fazer os seus testes aí. Vou dar esse apoio para você, tá bom? E aqui eu tô passando as minhas mensagens, né? Você é um especialista na ferramenta no code de automação. Qual que é a mensagem do meu usuário? Explique brevemente o que é o N2N. Então, se eu fizer uma requisição aqui agora, testar esse workflow, ele vai operar esse chat completion e vai trazer para mim aqui dentro da plataforma uma nova requisição. Então, nós temos 6 completions, eu vou dar uma atualizada aqui, vai para 7 completions. Beleza? Então, trouxe para mim aqui. Se eu for comparar essa resposta, é exatamente a que está aqui salva. A gente não precisa fazer isso. Mas a mágica mesmo está nessa parte do evaluate, tá?
Então, o que que acontece? Quando eu fiz um evaluate, ele vai pegar aqueles dados que eu separei e ele vai preparar para mim o nosso dataset, o nosso banco de dados, da forma exatamente que ele precisa para conseguir fazer o fine tuning. Então, aqui ele separou todos os dados de input e você pode ver, ó, você é um especialista na ferramenta de automação e a pergunta do usuário e qual foi a resposta gerada pelo nosso completion. Então, todas as respostas estão aqui e elas são respostas um pouquinho diferentes, né? Então, beleza, temos aqui nosso dataset. Agora, no nosso canto esquerdo aqui, a gente pode renomear, eu vou renomear aqui, por exemplo, YouTube. Bom, exemplo para o YouTube. Aqui os nossos dados, né? A gente pode puxar os dados preparados, mas a gente também consegue trazer os dados de uma planilha CSV, por exemplo, mas não é o caso aqui, né? Eu quero trazer o nosso dado que a própria OpenAI preparou pra gente. Eu posso gerar respostas personalizadas aqui dentro também, então simular basicamente o que a gente fez lá na nossa API. Mas o que eu quero mostrar mesmo, que é muito legal, é isso aqui, ó, adicionar um critério de teste. Então, o que que acontece? Imagina que você quer agora, dentro desse banco de dados, validar certas linhas. Então, por exemplo, ó, eu quero mostrar para o meu fine tuning que a linha 1, 3, 5 e 7, elas são válidas, são exemplos que eu quero. E o exemplo 2, 4 e 6 são exemplos que eu não quero, são exemplos de respostas erradas. Geralmente nós fazemos isso dentro de outros sistemas, né? A gente fica fazendo chamadas ali para a própria OpenAI fazer essa classificação, mas agora ela trouxe isso de maneira interna aqui pra gente, que é muito legal. Isso aqui eu tô apaixonado nessa parte, achei incrível. Então, por exemplo, você pode validar a factuality, né? Para ver se o conteúdo que está presente ali, ele é realmente factual, ele é real. Tá? E aí você pode colocar os critérios aqui, qual que é a questão, qual que é a resposta. Então você consegue fazer um critério de factualidade. Você também consegue fazer similaridade semântica, análise de sentimento que eu vou fazer aqui para vocês entenderem, para ver se essa resposta contém ou não uma string. E aí você consegue validar se essa resposta está correta ou não, para ver se é um JSON válido, para ver se dá match com certo esquema, para ver se bate com um critério específico, para ver a qualidade de um texto e para ver um prompt customizado. Então, são várias habilidades de classificação que a OpenAI trouxe aqui pra gente e ele facilita toda essa verificação aqui, tá? Isso aqui é incrível. Eu pretendo trazer vários vídeos fazendo classificações aqui de casos reais, mas no nosso caso de hoje, eu vou trazer esse sentimento, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Ele vai validar para mim se essa resposta tem um sentimento positivo, neutro ou negativa. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero verificar o sentimento do output, da resposta. Vou utilizar o modelo GPT-4o Mini e eu já sei a resposta que vai dar, mas eu quero trazer aqui a validação para ver se essa resposta é neutra. Então, eu vou dar um adicionar, fiz dessa forma aqui. E aqui embaixo, você pode ver o quanto vai custar para fazer essa avaliação, tá? Então, no caso aqui, me custaria, por exemplo, 28 mil tokens de output e 519 tokens de input. Mas, como isso aqui, essa avaliação é algo muito útil para a OpenAI, porque eles utilizam lá internamente para melhorar o sistema deles, eu vou colocar esse toggle para positivo aqui, né? Eu vou autorizar compartilhar o meu dado com a OpenAI e aí eles podem fazer essa verificação aqui, essa evaluation que eles chamam, de maneira gratuita. Então, isso que eu vou fazer, eu vou dar um run aqui e a gente vai ver acontecendo, tá? Vou esperar um pouquinho, você pode ver que eu já tinha feito outros 2 testes dentro da estrutura aqui para ver como é que funcionava certinho. Então, passou alguns segundos, deve ter passado uns 4 segundos, dei um F5, vou entrar aqui, exemplo de YouTube, e olha que interessante, ó. Então, ele classificou pra gente, ó, fiz uma análise de sentimento pronta para você. Então, por exemplo, aqui falhou, porque essa resposta ela não tem um sentimento neutro. Aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou. A única das respostas que ele trouxe como um sentimento neutro foi a resposta número 5. Então, ele trouxe para a gente como um exemplo válido, tá? Quero fazer a mesma coisa agora. Então, vou voltar para cá, Chat Completion, Metadata. Vamos entrar aqui, ó, Evaluate Test. Vou apertar Evaluate. Só que agora eu quero colocar um outro critério de sentimento. Eu quero classificar eles como positivo. Então, vou colocar aqui o output, vou adicionar, vou dar um run, esperar um pouquinho e ver a nossa resposta. Olha que interessante, falhou, né? Primeira vez que aconteceu comigo aqui, falhou a nossa evaluation, então tá tudo em teste, mas eu vou testar de novo, vamos ver o que acontece aqui. Beleza, minha segunda vez aqui que eu testei, deu certo, deu succeed, e agora você pode ver que todos eles passaram como um sentimento positivo. É interessante, né? Porque o 5 tinha dado como neutro na avaliação anterior e agora deu como positivo. Mas isso aqui, obviamente que isso aqui é só um exemplo, é um banco de dados terrível, péssimo, né? Os dados são super parecidos, inclusive, mas só para mostrar exatamente como é que isso aqui funciona. Daí o que acontece? Agora, com essa nova
avaliação concluída com sucesso, você pode pegar esses dados e importar aqui no seu Fine Tuning. Então, o que acontece? Não está acontecendo no meu porque eu acho que é um bug, eles lançaram isso aqui ontem, mas na teoria e segundo a documentação, o nosso dataset do Evaluation, ele estaria disponível aqui para gente, simplesmente copiar aquele ID, e aí eu viria aqui no Fine Tuning, poderia criar um novo Fine Tuning, e eu poderia selecionar um arquivo já existente, passaria o ID daquele dataset aqui, para fazer o fine tuning. Como no nosso caso, a gente não recebeu esse ID, né, porque deu algum bugzinho interno aqui, inclusive se eu fizer uma chamada API buscando todos os IDs de arquivos que eu tenho aqui dentro, eu não consigo encontrar, eu não vou conseguir fazer o fine tuning nesse vídeo, tá bom? Mas é exatamente assim que funcionaria. Então, o que acontece? Essa nova novidade trouxe pra gente a possibilidade de trazer para dentro da OpenAI alguns passos que não existiam antes, tá? Então, fazer o Stored Completion, né, salvar todas as nossas requisições dentro da estrutura da OpenAI e, além disso, fazer o evaluation, chamado de evals, para a gente conseguir fazer algum tipo de classificação dentro desse dataset. E depois a gente faz o fine tuning como nós já estamos acostumados a fazer. Todas essas funcionalidades novas, elas têm preços, então peço que você vá lá dentro, estude exatamente o pricing de cada um desses modelos e veja se faz sentido para o seu projeto. Mas dessa forma que a gente concluiu e passou pelas 4 grandes novidades que a OpenAI nos trouxe. Se eu pudesse fazer um balanço aqui, eu acho que todas elas são super interessantes, tá? A Realtime é muito interessante para quem quer fazer projeto de chatbot e reduzir esse tempo de latência entre as conversas. Vision, muito interessante para quem trabalha com classificação de imagem. Prompt Catching, interessantíssimo para quase todo mundo, né? No nosso caso da AI Builders vai ser super interessante fazer catching de prompt, desde que ele esteja disponível para o Assistant, como é o caso, né? E esse Model Distillation aqui, achei interessantíssimo. Quero explorar mais essa funcionalidade. Eu não uso no meu dia a dia ainda, porque eu não uso muito Fine Tuning, mas pode ter certeza que eu vou trazer vários vídeos explorando todas as etapas de evaluation, de classificação aqui e mostrar como que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tentei trazer aqui de maneira prática como é que a gente pode utilizar essas novas funcionalidades. E se você não está inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta aqui o vídeo que me ajuda bastante e deixa um comentário aqui embaixo me dando seu feedback para ver se você gostou, o que você espera dos seus próximos conteúdos, porque me ajuda bastante aqui a produzir conteúdo para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.